Oi, eu sou a Júlia, sou advogada. Vou falar com vocês hoje sobre demissão ética. Uma terminologia que eu acredito que nem todos conheçam, mas vocês vão ver que ela agrega vários temas, várias estratégias que as empresas aplicam e que ao final do contrato de trabalho, que é a demissão, também prezar pela ética e respeito que esse momento que esse momento merece, lembrando também que conforme essa demissão é feita e o que acontece até depois do contrato de trabalho pode vir a gerar condenações na Justiça do Trabalho. Vou apresentar para vocês a nossa agenda de hoje. Vou começar explicando um pouco o que a demissão ética tem a ver com compliance, qual é o processo prévio que acontece antes da demissão, qual é a escolha e a preparação desse interlocutor, da pessoa que ficou designada para fazer essa missão, o que evitar nesses momentos e trazer luz aos cuidados que devem acontecer depois do desligamento e apresentando também algumas jurisprudências para pontuar com vocês essa importância. Muitas empresas acreditam que depois do contrato de trabalho finalizado, não existe mais nenhuma obrigação para com esse ex-funcionário, mas será que é assim? O compliance trabalhista, para quem não tem muito contato ou ainda não sabe muito bem o que ele é um programa de integridade voltado para a gestão do capital humano. Então, quem já teve algum contato sabe que o programa de integridade é previsto no artigo 42 da Lei Anticorrupção, do decreto, que regulamenta a Lei Anticorrupção, e existem alguns pilares, algumas tarefas, alguns deveres de casa que as empresas têm que cumprir para estar em conformidade e contratar com o setor público, e também para aquelas empresas que pretendem contratar com grandes empresas multinacionais, é um diferencial a implementação desse programa. E quando a gente fala, claro, do compliance trabalhista, são todas as ações que a empresa deve tomar para zelar para uma gestão do capital humano de forma íntegra, de forma ética. Porque o compliance ele vai muito além de cumprir a lei propriamente dita. Ele preza por uma conduta ética nos negócios. E como que é possível materializar esse valor que é a ética dentro de uma corporação, dentro de uma empresa? É desenhando as políticas e os procedimentos de cada área. Então, a política de TI, a política de RH, a política de contratação, a política de compras, de tratamento de dados, que tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive. E especificamente quando tratamos hoje do nosso tema, que é demissão ética, é importante reforçar com vocês as avaliações periódicas que acontecem, que pelo menos deveriam acontecer. Por que ela é importante? Quando nós falamos de compliance, essas avaliações elas são importantes não só para existir critérios para subir alguém de cargo, alterar a faixa salarial, enfim, mas também para dar, ao fornecer esses feedbacks ao longo do contrato de trabalho, fornecer oportunidades para que esse colaborador se adeque. Muitas pessoas começam a trabalhar e já está na empresa há 4, 5, 8 meses, vocês sabem que isso é comum, sem nenhuma diretriz, sem ninguém pontuando, dando ali como termômetro se isso está bom, se isso está ruim, e o funcionário continua fazendo a entrega dele conforme ele já está fazendo. E depois de algum tempo ele é surpreendido com uma demissão e uma comunicação de que ele não correspondeu ao esperado, sem que tenha havido uma oportunidade de ele melhorar. Então, é muito importante que as empresas tenham esse olhar. O compliance, ele vai muito além, como eu disse,
de cumprir a lei pura e simplesmente. Ah, preciso cumprir a CLT, ok, claro que precisamos cumprir as NRs, precisamos cumprir as convenções, mas eu preciso ter um olhar colaborativo, né, de que a pessoa que está lá trabalhando, fornecendo a mão de obra dela, ela também espera uma oportunidade de crescimento profissional, e sem esse feedback fica realmente muito prejudicada essa ação. E essa decisão então de demitir, ela é criteriosa, e sem essas avaliações, sem esses indicativos, é muito vazia, é muito vazio esses critérios, acabam sendo mais subjetivos, né? Não é só um comportamento, é a técnica, é a qualidade, é o prazo de entrega, enfim. É importante que isso tudo esteja bem desenhado. E reforçando tudo isso, o motivo é porque a demissão ela deveria ser a última opção de uma empresa, não só pelos impactos que isso provoca na vida da pessoa que está sendo demitida, mas nos custos operacionais que a empresa tem. Os custos, o custo do turnover, o custo de abrir uma vaga, fazer um processo seletivo, buscar esse profissional no mercado, o custo com a demissão do funcionário, o custo de ficar sem um funcionário, sem alguém naquela função durante algum tempo, se isso vai impactar em horas extras dos outros funcionários que absorveram essa função, se isso pode gerar um outro tipo de passivo trabalhista, que é o acúmulo de função e o desvio de função. Então, muito cuidado nessas decisões, elas deveriam ser mais estratégicas. Nós vemos, infelizmente, que hoje as empresas não têm esse hábito, mas é importante reforçar e levar isso para dentro das empresas, porque os benefícios são muito grandes. E a outra coisa, em relação aos valores rescisórios que eu comentei, que é o custo, inclusive, do turnover, muitas empresas não sabem ao certo qual é o valor de rescisão de cada funcionário. Às vezes, no impulso, algum chefe opta por demitir um funcionário, e aí olha que ele pede a rescisão para o contador, a hora que ele vê a multa rescisória, é que ele acaba ajustando ali por alguns meses, inclusive, o seu fluxo, porque ele tomou uma decisão sem fazer essa análise prévia. Então, os provisionamentos são muito importantes. A empresa que tem uma gestão estratégica, ela já tem provisionado o custo de demissão de todos os funcionários quando esse momento chegar, se precisar chegar. E cuidado também com as estabilidades. Às vezes esse funcionário foi demitido, mas ele gozava de alguma estabilidade. Seja cipeiro, seja por acidente de trabalho ou por estar em tratamento de doença, não ocupacional, mas estava em tratamento de doença. Existem algumas variáveis, quem advoga na Justiça do Trabalho sabe disso. Então, muito cuidado, e essa análise precisa ser feita. E reforçando o compliance, o plano sucessório que eu vou falar, ele não é necessariamente uma ferramenta do compliance, ele é uma ferramenta de um RH e de um RH estratégico, mas ele conversa muito com o compliance. Por quê? Porque o plano, ele é o plano de ação, plano sucessório, perdão, é o plano de ação que a empresa toma sempre em que há uma demissão. Então, aquela vaga não existe, o profissional foi desligado. O que eu faço com essa vaga? Primeiro, precede uma elaboração de cargos e salários, porque eu preciso saber qual é a função, qual é a descrição clara das competências, qual é o perfil de profissional que eu preciso buscar no mercado para ocupar cada caixinha, né? Então, se eu mandar tal profissional embora, qual é o que eu vou ter que fazer para remanejar esses trabalhos, para não impactar no que eu comentei, em desvio de função, em acúmulo de horas extras e outros desdobramentos. Então, o plano sucessório, ele também é muito importante, é uma ótima ferramenta e as empresas esquecem de aproveitar. Então, passado esse primeiro período, essa primeira etapa de preparação, de documentação, de análise
criteriosa se realmente vamos demitir e como vai ser feito isso, é hora de designar alguém para essa missão, né? Quem vai demitir? É um momento muito delicado na vida profissional de qualquer pessoa, tanto para quem vai ser demitido, obviamente, mas também para o chefe. Muitas vezes isso também causa um desconforto, até mesmo um sofrimento para quem vai fazer isso, porque eu tenho clientes e converso com pessoas que estão aí numa cadeira de diretoria, de gerência há muitos anos e até hoje, quando chega esse momento, é um momento que, se pudesse, eles evitavam. Por quê? Como nós sabemos, aqui, principalmente no Brasil, que nós que não temos como costume guardar dinheiro, ter uma reserva, aquele momento da demissão, nós sabemos que vai impactar diretamente o sustento dessa pessoa por alguns meses, dela e da família. Muitas vezes esse profissional ou essa profissional está com um filho pequeno, tem algum filho deficiente, alguém da família que cuida, uma mãe doente, então é sempre um momento delicado e por isso tem que ser tratado com muito respeito e empatia. E também lembrando que somos latinos, temos essa característica de sermos emotivos, às vezes a demissão tem um peso, uma carga emocional muito além do que deveria, mas é um fato. E nesse momento é interessante, é ideal que a empresa, que o chefe seja o mais claro e objetivo possível, sem grandes delongas. A hora do feedback, a hora de pensar em algum retorno ativo por parte do funcionário, foram nas avaliações. Se a empresa não fez, mas aqui é a hora de ser claro e objetivo, até para não se estender muito com o funcionário e comunicar que o contrato de trabalho está sendo encerrado. Nesse momento, é claro que toda a documentação já tem que estar ali à mão, e de preferência já com os valores provisionados, porque é praxe o funcionário perguntar, ele vai perguntar se ele vai ter direito ao seguro-desemprego, ao saque do fundo. Então, a pessoa que for demitir, ela tem que ter já essas informações e passar já essa segurança, enfim, esse norte para quem vai ser demitido. Tem muito cuidado para não vazar as informações, principalmente se formos falar se estamos falando de uma justa causa, um furto, um roubo, problemas interpessoais com família, às vezes são parentes que trabalham na empresa. É preciso muito cautela nessa hora, muita discrição para que essas informações não vazem e também lembrando que a pessoa que já está com a informação de que algum funcionário vai ser desligado, não comunicar, porque já aconteceu e vocês devem saber, já devem ter conhecido alguém, inclusive, que passou por isso. A pessoa está programada para ser demitida na quarta-feira, mas na segunda-feira ela já sabe. Então, é preciso realmente muita cautela e discrição nessas horas, escolher para quem essa informação vai chegar e não vazar. E o que evitar? Percebam aqui que eu vou trazer condutas que a empresa tem que evitar e que não está previsto em lei, mas que são ações que conversam de novo com o compliance e são extrações de interpretações das jurisprudências, que é um arcabouço enorme. Quando a gente constata as condenações das empresas e conseguimos ver o que não fazer para evitar esses riscos, certo? Então, como eu disse, além de evitar vazar as informações, também evitar o falatório. Então, o funcionário chegou naquele dia para ser demitido, já comunica que ele tem que se dirigir à sala do chefe, à sala do RH, sempre de uma forma discreta e respeitosa. Dê preferência para demitir esse funcionário no início da semana. Como eu disse, não existe
uma lei que obrigue isso, mas nós aconselhamos porque é uma conduta empática por parte da empresa. O funcionário vai ter a semana para ele se programar, a semana para ele digerir essa informação, que como nós já falamos aqui, nunca é um momento fácil na vida profissional das pessoas. Já dá tempo da pessoa virar essa página, começar a mexer no currículo, começar a buscar vaga, ao passo de que numa sexta-feira ele vai passar o final de semana remoendo todo o acontecido. E o ideal é que aquela pessoa que eu falei no slide anterior, que foi designado para fazer essa demissão, que seja o chefe direto desse funcionário. Não dá para chamar o gerente de uma outra área que o colaborador só encontrava na hora do cafezinho ou na confraternização de final de ano, ser a pessoa que vai desligá-lo. Isso é muito, muito indelicado por parte da empresa e desnecessário. E sempre comunicar a demissão, além do chefe, mais uma pessoa como testemunha, para participar disso. Se houve alguma indisposição com esse chefe, se não chegou a ser um motivo de justa causa o comportamento desse funcionário, mas que foi de indisposição com o chefe, então nesse caso aí é aconselhável chamar um gerente de RH, uma pessoa de RH, uma pessoa de outra área e fazer o desligamento, mas isso seria a exceção. E se esse chefe não é bom nesses momentos, ele tropeça, ele não consegue conduzir de uma forma legal esse momento, então peça para que ele esteja presente sim, mas que alguém conduza toda a reunião e comunique o funcionário. Mas é muito interessante que esse chefe direto esteja presente, tá? Evitar demitir esse funcionário no retorno das férias. Aqui no Brasil nós temos esse péssimo hábito, é muito desagradável, não vejo vantagem financeira nenhuma para as empresas, eu falo isso para os meus clientes, porque a partir do momento que o funcionário conseguiu, já preencheu o período aquisitivo dele, ele tem direito às férias, ele já tem direito àquele valor mais 1/3, isso já era para estar provisionado no seu caixa. Então tanto faz soltar o funcionário de férias ou não. Mas isso muitas vezes demonstra um pouco de picuinha, não tem outra palavra, um pouco de birra, mas é desnecessário. Se a empresa já tomou a decisão pela demissão, então demite, certo? E não é o momento, como eu disse, para feedbacks. Isso já aconteceu lá nas avaliações, muitas vezes o funcionário já até sabe o motivo da demissão, justamente por conta das avaliações apresentadas. Sempre que possível, é interessante que a empresa ofereça um serviço de recolocação, que é o famoso outplacement. Nós sabemos que nem todas as empresas conseguem oferecer isso para quem nunca ouviu essa terminologia ou não tem contato. Ela é muito comum para as empresas multinacionais e principalmente para os cargos de alto escalão. E lembrando que algumas convenções coletivas, elas exigem a elaboração de uma carta de recomendação. Ela está um pouco em desuso, mas é bom prestar atenção. Agora que todo o processo de demissão já se encerrou, já o funcionário já saiu, já tem baixa na empresa, as verbas já estão pagas, enfim, será que a obrigação da empresa, a obrigação das partes se encerra ali naquele momento? Bom, primeira coisa, o chefe tem que comunicar logo os funcionários que ficaram da equipe qual vai ser o plano de ação. Então, o chefe aborda a equipe, comunica que a pessoa, o X, foi desligada, não entrar no mérito, não comentar os motivos, só comunica que foi desligado, não faz mais parte do quadro, e que a empresa vai fazer X e X para suprir essa lacuna.
ou nós já contratamos alguém, ou não vamos contratar ninguém, vamos remanejar o trabalho de tal forma. Enfim, é muito frustrante acontecer uma demissão na equipe e o chefe não comunicar e não apresentar esse plano de ação. Sem comentários, como eu já adiantei, né? Principalmente se for uma justa causa. E não difamar esse colaborador em caso de contatos posteriores por pedido de indicação. Então, o funcionário foi demitido, ele está em busca de outros trabalhos e um futuro empregador entra em contato com esse ex-empregador e o empregador não mede palavras, não toma cuidado com o que é dito e acaba difamando esse colaborador. Essa empresa pode responder por dano moral. E também tomar cuidado, esse colaborador que saiu, ele também tem obrigações a cumprir. Se ele assinou um termo de confidencialidade, se ele assinou uma cláusula de não concorrência. Então, esse colaborador, ele também tem obrigações que vão além do contrato de trabalho. Percebam que extinguiu ali, ele assinou, ele deu baixo o último dia de trabalho ali, o vínculo trabalhista e o contrato de trabalho acabou naquele dia. Mas existem obrigações que transpassam esse período e é preciso muito cuidado com isso. Aqui eu trouxe duas jurisprudências para vocês, entre inúmeras que nós podemos encontrar. Uma é do TRT3, que é de Minas. Não sei se vocês já ouviram falar na lista negra. É muito comum empresas terceirizadas trabalharem para a mesma tomadora. Então, um grupo de 5, de 10 empresas trabalharem para uma grande empresa, ou seja, de telecom, de TV a cabo, de energia, uma concessionária de energia. E essas empresas elas conversam muito entre si. E os funcionários que trabalham nessas empresas, é muito comum a rotatividade entre eles. E esse termo de lista negra surgiu porque os empregadores dessas terceirizadas começaram a conversar entre si no sentido de informar quais funcionários entraram com ação trabalhista ou não, para que a outra empresa não o contrate também. E isso é comum até hoje, veja, infelizmente é comum até hoje. Esse julgado é de março de 2020, o processo é de 2017. O funcionário provou que existia essa conduta entre as empresas e que por conta disso ele não conseguiu mais emprego e ele pediu danos morais e ele conseguiu uma condenação de 10 mil nesse sentido. Então, a empresa que incluiu, que falou, que comunicou aos outros empregadores que aquele funcionário tinha entrado com ação trabalhista, foi condenada em 10 mil reais. Muitas vezes, esse funcionário, ele tinha razão de entrar. Não vou entrar no mérito, porque isso, na verdade, sem adentrar muito no mérito, porque todos nós temos direito de ação. Isso não é um ato ilícito por parte do funcionário. Mas eles não entravam no mérito se a outra empresa tinha realmente deixado horas extras a pagar, não pagou as rescisórias desse funcionário, não forneceu as guias e mesmo assim foi informado que ele entrou com a ação e ele não conseguiu mais trabalho naquele ramo. Então, muito cuidado. Outro ponto aqui que eu trouxe, outra jurisprudência, perdão, já é até bem mais, a condenação foi muito mais pesada. O que aconteceu nesse caso? O ex-funcionário, conseguiu provas de que o ex-empregador dele estava mandando correspondências relatando mau serviço prestado por ele. E por conta disso, ele não conseguiu mais novos serviços e contratos. E ele conseguiu provar que essa conduta da empresa fez com que ele perdesse uma chance. Então, o dano moral sofrido por a conduta da empresa, por conta da conduta da empresa, somado ao que ele deixou de ganhar, essa empresa foi condenada a pagar 87 mil reais. Percebam aqui
que, ao que tudo indica, né, o que a gente extrai lendo isso é que muito provavelmente as pessoas da empresa, as pessoas que ficaram, ou por vingança, ou por birra, ou enfim, não sei muito ao certo o que levou as pessoas a mandarem essa correspondência, mas com certeza ela não guarda relação com o contrato de trabalho. Isso aqui foi algo subjetivo, algo que extrapolou o poder diretivo da empresa. E essas pessoas, ao tomarem essa má decisão, comprometeram o CNPJ, comprometeram a empresa. Quem foi descapitalizada nisso tudo, quem sofreu foi o CNPJ, por má conduta das pessoas, por má orientação e por uma conduta totalmente amoral. E nesse caso a condenação foi bem pesada, esse julgado é de 2013. Então, não só como a demissão é feita, não só tudo o que aconteceu no contrato de trabalho pode gerar uma reclamação trabalhista, mas as condutas pós-contrato, pós-extinção, ela também pode desdobrar numa condenação, ressalvando aqui um comentário interessante do julgado, um dizer aqui, que a boa-fé ela deve ser zelada mesmo depois do contrato encerrado, certo? Muito obrigada. Vou deixar aqui os meus contatos no LinkedIn, Júlia Dutra S. Magalhães. Esse aqui também abaixo é o meu e-mail. Quem precisar tirar alguma dúvida ou quiser o material de apoio ou até as jurisprudências, eu tenho elas em inteiro teor. E aqui o meu perfil da CLU pelo Instagram para seguir os meus conteúdos. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até mais!